Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. O que você entende por arte figurativa ou arte abstrata? Espero que depois desse vídeo não restem mais dúvidas e você possa compreender e reconhecer facilmente as diferenças entre essas duas formas de se fazer arte. Aproveita aí a vinheta, dá like no vídeo e se inscreve no canal. O que lhe sugere o nome figurativa? Se você pensou em figura, acertou em cheio, pois a arte figurativa é aquela que tenta representar figuras ou objetos, ou até mesmo lugares, na nossa realidade objetiva. Quando observamos uma obra que nos traz uma pessoa, uma garrafa, frutas, uma paisagem, um animal, estamos diante de uma arte figurativa. A arte figurativa ou figurativismo, ao contrário da arte abstrata, é um estilo artístico das artes visuais pautado na representação das formas, seja de seres humanos, objetos, animais, paisagens, entre outros. A origem da arte figurativa remonta a séculos de existência humana. As pinturas rupestres já indicavam a necessidade do homem de expressar emoções, sentimentos e de copiar e reproduzir figuras da natureza. A arte figurativa se divide em duas formas, realista e estilizada. São consideradas realistas as expressões artísticas que possuem verossimilhança, que tenham uma percepção real do que foi retratado na obra de arte. Já as estilizadas estão ligadas às artes que são produzidas com mais autonomia pelo artista, o trabalho que possui o ponto de vista daquele que criou e que não se prendeu, não se preocupou a todos os mínimos detalhes que estavam expressos no objeto real. A arte abstrata não tem a intenção de representar figuras de objetos como realmente são. Ela não se preocupa em representar objetos, pois expressa-se por si mesma. Ela é em si um objeto de algo e não a representação de algo. Uma ilusão para o mundo, como a arte figurativa é. A arte abstrata utiliza-se somente das formas, cores e texturas, sem retratar nenhuma figura. Com isso, ela rompe com a figuração ou representação naturalista da realidade. A significação da obra depende essencialmente da cor e da forma. Quando o pintor rompe os últimos laços que ligam a sua obra à realidade visível, ela passa a ser chamada de abstrata. Podemos ainda classificar a arte abstrata em outras duas, a abstração geométrica e a abstração informal, de acordo com as formas apresentadas nas obras. Vamos entender mais sobre arte figurativa e arte abstrata a partir da observação das produções artísticas. Bem, o desenho figurativo, ele tem a finalidade de representar formas que reproduzem a aparência da realidade, tanto as naturais quanto as criadas pelo homem. A sua execução pode ser a partir da observação, da memória ou de criação. Já o desenho abstrato é a representação gráfica não figurativa que tem como motivo de referência formas orgânicas, formas da natureza e também formas geométricas, que são composição com linhas, planos e outros sólidos geométricos. Agora que já entendemos sobre o desenho figurativo e abstrato, vamos ver as pinturas. Na pintura figurativa existem os seguintes gêneros: pintura devocional, que é aquela que representa de alguma maneira a relação entre Deus e o homem, utilizada especialmente para decorar construções religiosas e auxiliando os fiéis a exercitarem sua fé em cerimônias litúrgicas. A pintura de retrato é um dos gêneros mais recorrentes, em que se representa alguma pessoa em determinada pose,
Geralmente a pessoa em questão é famosa ou rica, importante ou íntima para o pintor. As poses mais comuns são a de perfil, de lado, ou a de 3/4, que esconde uma parte da orelha, mais ou menos assim. O autorretrato é uma variação do retrato, em que, em vez de se representar uma outra pessoa, o artista representa a si mesmo. Pablo Picasso ele gostava muito de fazer seu autorretrato. A pintura de gênero, em que se representa cenas do cotidiano e do ambiente doméstico, cenas do dia a dia mesmo. Esse tipo de pintura predominou especialmente na Holanda no século XVII. A pintura de paisagem, como o nome mesmo sugere, consiste na pintura de paisagens, estando a natureza ou a arquitetura das cidades em primeiro plano na pintura. A natureza morta, por fim, em que se pinta objetos inanimados, sem vida, tais como frutas, flores, livros, garrafas, móveis, entre outros. A pintura histórica é um gênero figurativo que surgiu no século XVII, focado na representação de temas ou acontecimentos históricos. Como não existia a fotografia, então a forma de se registrar esses acontecimentos históricos era através da pintura histórica. Já a pintura abstrata é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da nossa própria realidade. Dessa forma, então podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional, ao contrário da figurativa, que expressa por meio de figuras que retratam a natureza. O abstracionismo lírico, ou o expressivo, ou o abstracionismo informal inspirava-se no instinto, no inconsciente e na intuição para construir uma arte imaginária ligada a uma necessidade interior, e foi muito influenciado pelo expressionismo. O abstracionismo geométrico foi influenciado pelo cubismo e o futurismo. Essa vertente está pautada na geometria das formas e do racionalismo. As principais características da arte abstrata são arte não representacional, ausência de objetos reconhecíveis, arte subjetiva, oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa, e valorização de formas, cores, linhas e texturas. Agora vamos falar um pouco das esculturas. A escultura figurativa são os termos usados para descrever as manifestações artísticas que representam a forma humana, os elementos da natureza e os objetos criados pelo homem. Ele pode ser realista ou estilizado, desde que haja o reconhecimento daquilo que está sendo representado. Na escultura figurativa, expressa também o realismo, hiperrealismo, regionalismo, nacionalismo, entre outros gêneros. A escultura abstrata é um estilo artístico moderno em que os objetos ou pessoas são representados através de formas irreconhecíveis. O formato tradicional de realismo é deixado de lado na arte abstrata. Na arte abstrata, o artista ele trabalha muito com conceitos, intuições, sentimentos, provocando nas pessoas que visualizam a obra uma série de interpretações. Portanto, na arte abstrata, uma mesma obra de arte pode ser vista, sentida, interpretada de várias formas. Muito bom, né? Esse tema fácil. Espero que agora todos já saibam a diferença entre a arte abstrata e a arte figurativa. Hoje eu vou deixar mais um desafio. Que bom, estão gostando dos desafios. Eu leio nos comentários pedindo mais desafios. Então o desafio de hoje é criar uma escultura abstrata. Utiliza aí papel, embalagens, o que vocês tiverem em casa. Eu fiz uma escultura abstrata de papel. Dá uma olhada aí no videozinho, é curto, e tenta fazer aí a sua escultura abstrata. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão curtindo o canal, se inscrevendo. Fiquem com Deus, se cuidem. Já já tudo isso vai passar, estaremos juntos novamente. Tchau e muito obrigado.